Como é o tratamento com as injeções intravítreas? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista focado na área da retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina Vitrio, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Nós recentemente chegamos à marca dos 100 mil inscritos, então não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e prestar muita atenção neste vídeo. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você ou algum familiar está fazendo ou vai iniciar um tratamento que é muito importante para preservar a sua visão. E neste vídeo eu quero explicar em detalhes tudo que você precisa saber para ter um bom tratamento, para ter um tratamento mais eficaz, um tratamento que é extremamente importante, que é o tratamento com as injeções intravítreas. Este tratamento não é tão antigo, há cerca de 15, 20 anos atrás ele não era realizado, então muitas doenças que hoje em dia são tratadas com as injeções intravítreas, antigamente levavam as pessoas a uma perda praticamente total da visão. Por isso a importância deste tratamento. E nós já sabemos que este tratamento, como muitos outros, só funcionam quando realizados de forma adequada. Então, por isso é importante você prestar atenção a todas as etapas deste vídeo, porque eu vou explicar como é o procedimento e como você deve proceder para ter o melhor resultado possível. Como o próprio nome diz, injeção intravítrea de anti-angiogênico é uma injeção que nós realizamos no olho para tratar várias doenças da retina, como por exemplo a retinopatia diabética proliferativa, o edema macular relacionado à retinopatia diabética, o edema macular relacionado à oclusão venosa e a degeneração macular na forma exudativa, além de outras doenças não tão comuns. Muitas outras doenças também podem ser tratadas com essas injeções, mas estes três diagnósticos são disparados os mais comuns. Como o nome diz, então, é uma injeção, não se preocupe, não é uma injeção reto no meio do olho, nem poderia ser feito desta forma, porque aqui há estruturas que nós não podemos passar com a agulha, mas a injeção é feita via pars plana. O que é isto? É uma regiãozinha localizada a cerca de 3 a 4 milímetros atrás do colorido do olho, e então ali naquela região chamada pars plana nós vamos entrar com uma agulhinha muito fininha, muito pequenininha. E qual é a vantagem da injeção intravítrea de anti-angiogênico? É jogar o remédio lá dentro do olho. Da mesma forma como nós não vamos entrar com a agulha reto aqui, nós também não vamos chegar lá na retina, nós não vamos machucar a retina com a agulha. Então não há como esta injeção causar uma cicatriz por lesão da retina, ela só vai entrar aqui no cantinho do branquinho e jogar o remédio aqui dentro, que é o vítreo. Por isso o nome injeção intravítrea, uma injeção dentro do vítreo, mas como esta medicação é muito específica, ela quando é jogada aqui dentro, ela vai lá na retina e se liga exatamente no foco da doença, seja um edema de mácula, uma degeneração macular ou até uma retinopatia proliferativa, por exemplo. E como eu dizia, a grande vantagem é exatamente esta, é colocar o remédio lá dentro do olho, é uma quantidade equivalente a uma gota, é muito pouco remédio. Se este remédio não fosse injetado no olho, mas sim injetado na veia ou então intramuscular ou tomado comprimido, precisaria uma dose tão alta que faria mal para o paciente. Então, uma das grandes vantagens deste tratamento é diminuir os efeitos adversos destas medicações. É muito importante você entender que a injeção intravítrea não é a cura definitiva destas doenças. Por exemplo, se você tem retinopatia diabética, você vai continuar tendo retinopatia diabética após o tratamento. Então, é importante fazer um acompanhamento a longo prazo. Da mesma forma, a degeneração macular. A doença não vai eliminar completamente a doença. Mas isto também não é algo muito preocupante, afinal de contas, a maioria das doenças que nós tratamos hoje em dia são tratadas a longo prazo. Elas não têm uma cura definitiva, como por exemplo a própria diabetes ou a pressão arterial. Quem tem essas doenças tem que tomar remédio, às vezes o resto da vida. Aqui não necessariamente você vai precisar receber injeções o resto da vida, até nós nem esperamos que você faça o resto da vida, mas sim, é necessário fazer um tratamento a longo prazo, com exceção de casos muito leves, que às vezes realmente melhoram com poucas injeções.
A maioria dos casos é tratado através do protocolo chamado tratar e estender. Como é este protocolo? Nós geralmente iniciamos fazendo as injeções uma vez por mês, nos 3 primeiros meses ou 4 primeiros meses, dependendo da medicação. E após esta fase inicial, muitas vezes chamada de fase de carga, o paciente é reavaliado, principalmente com um exame chamado OCT, que também é realizado no início do tratamento, e aí é visto o quanto que este paciente melhorou. Se a retina melhorou muito com estas 3 injeções, nós já entramos para a fase de extensão do tratamento. Como é esta fase? Os intervalos são aumentados cada vez mais. Nós costumeiramente aumentamos os intervalos em 15 dias ou então de mês em mês. Ou seja, se você fez 3 injeções mês a mês, você depois desta fase inicial, se respondeu bem, vai passar para um intervalo de 45 dias ou de 60 dias e daí para adiante. Por exemplo, passou de 30 para 60, daí para 90, depois para 120 e assim por diante. É claro que nestes intervalos, principalmente maiores, é necessário fazer a avaliação com o oftalmologista, é necessário fazer exames, principalmente o OCT, para ver se a doença continua sob controle. Ou seja, se a doença estiver bem controlada, os intervalos são cada vez aumentados, mas se a doença regredir, ou seja, se ela piorar, os intervalos vão ser encurtados. E isto garante um melhor prognóstico, garante um melhor resultado. Por isso é extremamente importante uma boa aderência ao tratamento e seguir as revisões e os procedimentos conforme a equipe agendar. Ou seja, se você precisa fazer a injeção daqui a um mês e acaba fazendo daqui a 2, 3 meses, provavelmente vai haver uma piora da doença. E os estudos mostram que quando o paciente segue o protocolo de tratamento de forma adequada, o resultado acaba sendo muito melhor. Apesar de que o nome injeção intravítrea acaba muitas vezes assustando um pouco, não é um procedimento assim tão complicado. Não é necessária anestesia geral, não é nem necessária sedação na grande maioria das vezes, a não ser pessoas muito ansiosas que querem fazer sedação, mas não é o mais comum. Então, para fazer o procedimento são utilizadas muitas gotinhas de anestésico, então a equipe vai pingar várias gotas de anestésico, vai pingar também gotinhas de iodo, que é um colírio especial para matar bactérias, para limpar bem o olho, e então com o paciente deitado confortavelmente numa maca, nós geralmente colocamos um blefarostato, que é um aparelhinho que ajuda a manter o olho aberto, ou então segurar o olho aberto com um cotonete, e ali então segurando o olho paradinho, olhando para o lado, vai ser aplicada a injeção no branco do olho. Após isto, a pessoa já está liberada para ir para casa. Não é necessário fazer um repouso como após uma cirurgia, mas é importante você saber que logo após a injeção é esperado que o olho fique irritado, não apenas com sensação de areia, às vezes fica um pouquinho vermelho no primeiro dia, às vezes pode ter uma pequena hemorragia na parte branca do olho que pode até se espalhar, ficar com o olho meio feio, meio vermelho, mas isto é normal, não causa nenhum prejuízo. Então é normal sim, nestes primeiros momentos, nas primeiras horas, no primeiro, segundo dia da injeção, ficar com o olho um pouco irritado, mas isto vai melhorando progressivamente. Então ali naquelas primeiras, pelo menos 24 horas, é interessante evitar esforços físicos, não ficar mexendo muito no celular, no computador. Se estiver se sentindo bem, não tem problema fazer estas atividades com tela, mas se começar a irritar o olho, principalmente a sensação de areia, é legal fazer uma pausa, descansar. Se for possível, inclusive dormir naquelas primeiras horas que seguem a injeção, a recuperação é muito mais rápida. Mas é também muito importante você saber que esta irritação que dá no olho dura apenas alguns dias, com exceção do vermelho, se for sangue, que uma hemorragiazinha no branco do olho pode durar às vezes até 2 semanas. O normal é você melhorar da sensação de irritação nos primeiros dias. Então, um detalhe essencial é saber o seguinte: se após alguns dias o olho começar a ficar mais irritado, se o olho começar a ficar dolorido, se também
ficar mais vermelho e se a visão começar a piorar, não ali no início, mas alguns dias após o procedimento, por exemplo, você estava bem e 3, 4 dias após a injeção começou a piorar, é muito importante comunicar à equipe médica e fazer uma revisão. Porque apesar de a injeção intravítrea ser considerado um tratamento extremamente seguro, ocasionalmente cerca de 1 a cada 10 mil injeções pode ocasionar uma infecção no olho e aí é importante revisar e fazer o tratamento de forma adequada. Então não precisa ficar preocupado, ter infecção ou inflamação no olho é bastante raro, mas é importante saber que isto pode acontecer e se por acaso o olho começar a piorar alguns dias após a injeção, comunique à equipe médica. Então, conhecendo estes sintomas, você vai poder acompanhar o resultado de uma forma mais adequada. É interessante ali nos primeiros dias, como eu disse, fazer um pouco de repouso. Situações como, por exemplo, entrar em piscina, entrar em águas que possam estar contaminadas, é ideal esperar pelo menos 1 semana após a injeção. Da mesma forma, a prática de esporte não é legal sair no dia seguinte, mas cerca de 3, 4 dias após a injeção já é possível retomar a prática de esportes desde que não envolva entrar em piscina ou algo parecido. O número de injeções varia muito de uma pessoa para outra. Geralmente nós utilizamos este protocolo tratar e estender, mas é claro que se a pessoa tiver uma boa resposta, ao longo do tempo a quantidade de injeções vai ser bem menor do que aquelas pessoas que têm uma resposta mais difícil. Às vezes tem doenças que são de um tratamento mais difícil, mais complicado, a doença volta muito seguido, então claro que essas pessoas vão precisar mais injeções, mas eu gostaria de ressaltar que as injeções intravítreas são um tratamento bastante seguro e eficaz para preservar a visão na grande maioria das pessoas e representam uma revolução na oftalmologia. Afinal de contas, hoje nós conseguimos tratar muitas doenças que há alguns anos atrás não tinham tratamento. E saiba que nós estamos juntos neste caminho para preservar a sua visão, então qualquer dúvida, entre em contato conosco, deixe algum comentário aqui no vídeo e siga sempre as orientações do seu médico. Até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.